Continuação da leitura do livro A Cura, de Bert Hellinger, A Consciência Leve. Temos ainda um último capítulo sobre as ordens e desordens em nossa alma coletiva e no campo espiritual que essa alma domina. Falarei um pouco sobre o elemento sagrado divinizado em nossa cultura e que ao mesmo tempo justifica as desordens que levam muitos daqueles que nele confiam a doenças, a infelicidade e a morte prematura. Direi algo sobre a boa consciência e seu lado negro, por muitos desconhecido. Essa consciência que vivenciamos em nossos sentimentos como culpa e inocência pertence mais à nossa alma do que ao nosso espírito. Entramos em sintonia com esse espírito por meio de um movimento criativo que é voltado para tudo, não importa como seja. Podemos ver que a nossa boa consciência tem mais a ver com a alma, com a nossa alma coletiva, quando observamos a diferença entre as boas consciências de cada família. Ou seja, muitas coisas vivenciadas como culpa em uma família são sentidas em outras como virtude e inocência. A boa consciência serve a fins diferentes em famílias diferentes. Qual é a tarefa de nossa consciência leve? Para o que ela deve servir? Ela nos garante, contanto que a sigamos, o direito de pertencimento à nossa família e ao nosso grupo. No final, o sentimento de inocência nos diz apenas que podemos estar certos do nosso direito de pertencimento. É daí que a boa consciência obtém sua importância fundamental para os nossos sentimentos e ações. Temos boa consciência quando nos comportamos de acordo com as regras e máximas de nosso grupo. Por outro lado, ao divergir das exigências de nossa família e de nosso grupo, ficamos com má consciência, ou seja, ficamos com medo de estar colocando em risco nosso direito de pertencimento ou de já tê-lo perdido. Essa consciência nos acompanha em todos os momentos. Ela reage imediatamente através de um sentimento de culpa, antes mesmo de pensarmos nisso. Ela nos possibilita reagir imediatamente e alterar nosso comportamento de forma adequada. A má consciência é um sentimento instintivo, similar ao nosso sentido de equilíbrio. Quando perdemos o equilíbrio, reagimos imediatamente por meio de um movimento através do qual o restauramos sem pensar, antes de nos machucarmos. Essa consciência não tem nada a ver diretamente com o Espírito ou com Deus, aqui no sentido convencional, muito menos com uma voz de Deus em nós. Também podemos observar isso quando um animal, por exemplo um cachorro, fica com má consciência ao perceber que através de seu comportamento colocou em jogo seu direito de pertencimento. Ou seja, essa consciência é um instinto útil que nos ajuda a perceber a todo momento até que ponto ainda temos ou não o direito de pertencer. É um instinto de sobrevivência. Sem essa consciência não poderíamos sobreviver. Este é o seu lado positivo da importância vital. Ao mesmo tempo, ela possui efeitos perigosos para a nossa convivência humana. Através de nossa boa consciência, decidimos quem pode ou não pertencer à nossa família, no sentido restrito e amplo. Ou seja, por meio da apelação à nossa boa consciência, decidimos constantemente com relação ao direito de pertencimento de outros indivíduos a nosso grupo. Não apenas aqueles que se encontram fora de nossa família e de nosso grupo, mas também membros de nossa família. Por meio da apelação à nossa boa consciência, excluímos os membros de nossa família e de nosso grupo. Nós os excluímos com todas as consequências que recaem, tanto sobre os atingidos, quanto sobre a alma coletiva de nossa família. Por exemplo, que outros membros de nossa família, apesar de não terem tido qualquer participação na exclusão desse membro da alma coletiva, tenham de assumir o destino do excluído, incluindo até doenças graves e uma morte precoce. No final, a boa consciência define sobre a vida e a morte. Essa consciência decide quem pode viver e quem deve morrer. Tudo em nome da justiça, sendo que, no final, a justiça apenas define quem tem ou não o direito de viver. Formulei aqui com todo o rigor. Perante a vida não existe inocência ou consciência leve a que alguém possa se referir para dar algo a outro. Em uma sentença de morte, sim. A consciência espiritual. Retorno agora às ordens fundamentais do amor.
Primeiramente, a ordem do direito igual ao pertencimento. Por trás dessa ordem, atua também uma consciência. Contudo, ela é diferente daquela que sentimos como culpa ou inocência em nossa consciência evidente. Aqui atua uma consciência espiritual, que serve a uma ordem abrangente. Ela está a serviço da vida de forma igual para todos. Por isso, essa ordem não é percebida, reconhecida ou imposta pela nossa boa consciência. A ordem da consciência espiritual serve ao amor. A ordem da boa consciência sentida justifica o assassinato. Será que fui muito longe? Todos os grandes conflitos, por exemplo, entre as religiões, nas cruzadas e nas guerras da atualidade, são guerras de consciência, nas quais um lado se sente melhor que o outro e, por isso, inocente devido à própria consciência. Extraem disto o direito de colocar o outro lado a serviço de seu próprio Deus, o Deus da própria boa consciência, e, se necessário, sacrificá-lo por esse Deus, ou seja, matá-lo em seu nome. A segunda ordem da consciência espiritual, a precedência daquele que vem antes sobre aquele que vem depois, dá a cada pessoa o lugar que lhe cabe no todo e que não pode ser disputado com ela por ninguém. Diferentemente da boa consciência, que eleva alguns aos céus pela sua inocência e condena outros pela sua culpa, ela é uma ordem da paz, na qual cada indivíduo pode assumir o lugar que lhe cabe. Ao mesmo tempo, esse indivíduo ascende, como que por si só, de baixo para cima nessa ordem, sem que isso gere conflitos. Esta ordem é uma ordem de crescimento, tudo a seu tempo, até que tudo a seu tempo chegue ao fim e se conclua sem arrogância. Meditação. Nosso lugar. Concentramo-nos no nosso centro. A maneira mais fácil de alcançar isto é expirar profundamente pela boca, com os olhos semi-fechados, e com a boca fechada. Inspirar profundamente pelo nariz. Repetimos essa respiração diversas vezes e fechamos suavemente os olhos. Ao invés de permanecer no próprio espaço restrito, estamos centrados numa profundeza ampla, em sintonia com algo criativo que tudo abrange. Centrados dessa forma, percebemos em nosso corpo e em nossa alma a forma como o nosso eu encontra seu descanso, onde se percebe em seu lugar, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás. Ao mesmo tempo, percebemos em que parte do nosso corpo falta alguém, onde há uma lacuna que alguém deve ocupar para que a mesma seja preenchida. Quais são os excluídos em nossa vida, em nossa família? Quais são as pessoas de quem estamos separados? Quais são as pessoas sobre as quais nos sobrepusemos? Quais são as pessoas às quais nos submetemos, sem tomar diante delas o lugar que nos cabe? Esperamos até que nós e todas elas tenham tomado os lugares que lhe cabem. Damos-nos as mãos serenamente, olhamos-nos nos olhos e dizemos a nós mesmos e a elas: sim. Após alguns instantes, percebemos em nosso corpo e em nossa alma o que mudou, o que se tornou mais leve, para onde se esvaiu a nossa pressa. Qual é o sentimento de bem-estar que temos no lugar que nos cabe? O que se curou em nós? E, de repente, onde ficaram nossa inocência e nossa culpa? Elas ainda importam?